Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, onde eu fui desafiada pela minha amiga aqui do canal, Maís Aristides, tá? E é com imenso prazer que eu venho aqui para responder essas perguntinhas, para participar, tá bom, dessa tag. Eu fico muito feliz. Então, eu já estou com o meu caderninho aqui, eu já anotei todas as perguntinhas aqui. São 10 perguntinhas aqui da tag que eu vou estar respondendo, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, que vocês possam me conhecer melhor, né, gente? Porque através dessas perguntinhas, dessas tags, a gente pode se conhecer melhor, né? Que a gente vai falando um pouquinho mais sobre a gente e aí a gente vamos conhecendo aos poucos, tá? Então, vamos embora pro vídeo. Então, a primeira perguntinha aqui é: o que eu queria ser quando crescer? Gente, quando eu era criança, desde criança, de pequenininha, né, que eu comecei a entender mais das coisas, eu sempre falava para todo mundo que eu queria ser costureira. Engraçado, né, gente? Tanta coisa pra gente querer ser, mas era isso mesmo. Eu sempre falava pra minha mãe, né? Porque antigamente, naquela época, muitos anos atrás, gente, hoje eu estou com 33 anos, mas aí você imagina, 33 anos atrás, né? O que passava na cabeça de uma criança? A minha mãe mandava fazer vestidinhos, né? Aqueles vestidinhos rodadinhos que as crianças gostavam de usar, né? Principalmente as meninas. Então, minha mãe levava nas costureiras e eu sempre acompanhava ela. E eu achava lindo, gente. Eu achava uma perfeição. Aqueles vestidos, aquelas costuras, tudo bonitinho, né? Então, aquilo pra mim me inspirava muito. Então, eu sempre falava que eu queria ser costureira. Aí, conforme eu fui crescendo, né, fui crescendo aos pouquinhos, aí eu já mudei de ideia. Depois eu já dizia que eu queria ser policial. Por quê? Porque eu admirava muito, gente, eu admirava muito a profissão de polícia. Hoje, já não é um sonho mais, né, esses dois sonhos, mas eram sonhos de criança. Eu falava que se eu não fosse uma costureira, com certeza eu queria ser uma policial. Então, agora vamos para a segunda perguntinha aqui. Você tem apelido ou teve algum apelido na infância? Gente, assim, no colégio, com as amizades, eu nunca tive apelido não. Mas em casa, sim. Em casa, eles sempre me chamavam, porque eu moro aqui no Mato Grosso, né? Mas eu nasci no Mato Grosso do Sul, então lá era mais fresquinho e eu sempre fui mais branquinha. Eu era mais clarinha lá de casa. Depois meu pai mudou para o Mato Grosso, então aqui no Mato Grosso, gente, é muito quente, é muito calor mesmo. E aí eu era mais clarinha lá de casa e meus irmãos sempre tiravam sarro de mim. Eles me chamavam de um apelido, gente, nossa, é engraçado, mas realmente é verdade. Eles me chamavam de Rata Branca. Eu não sei de onde eles tirou isso, de onde eles tiravam, mas era um apelido de infância, né? E chamavam de Rata Branca, porque eu era muito branquinha, gente. Hoje eu já sou mais moreninha, já me acostumei aqui no Mato Grosso, que é esse calorão danado que é aqui, mas era assim um apelido de infância que eu tinha em casa. No colégio, não, gente, eu nunca recebi nenhum apelido. Então, vamos para a próxima perguntinha. Qual tarefa você gostava de fazer quando era criança? Gente, eu gostava tarefa, assim, de casa que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei, foi de limpar a casa, de organização. Minha mãe, quando a gente era criança, sempre dava tarefa para nós, né? Ela falava bem assim, você vai lavar a louça, o outro vai limpar a casa, o outro vai cuidar do terreiro, o outro vai lavar roupa. Ela sempre dava essas tarefinhas pra gente. Nós somos em 4 irmãos em casa, né? 4 comigo. E eu sempre escolhia, gente, eu falava, não, a casa eu limpo, pode deixar que a casa eu vou organizar, porque eu sempre gostei, gente, eu sempre gostei de organizar a casa, de limpar, eu sempre gostei. Vocês veem que os meus vídeos também é baseado mais nisso. Então, era a tarefa que eu mais gostava de fazer em casa, quando minha mãe dava as tarefinhas pra gente, era cuidar da casa. Então, vamos para a próxima pergunta? A quarta pergunta, gente. Qual brincadeira você gostava de brincar quando era criança? Então, gente, quando eu era criança, minha brincadeira favorita era vôlei. Eu sempre que na escola tinha um professor de física, então sempre tinha a aula de educação física, né? E eu sempre gostava, gente, de jogar vôlei. Eram as minhas brincadeiras preferidas. Jogar vôlei
e queimada, né? Hoje quase não existe essa brincadeira de queimada, né? Mas quem era mais daquela época lembra dessas brincadeiras. Eu amava, gente. E sempre eu ganhava nas brincadeiras de queimada. Ou eu ficava em primeiro lugar ou em segundo lugar, mas eu sempre ganhava, porque era uma das brincadeiras que eu mais gostava. Então eu me divertia muito. Agora vamos para a quinta perguntinha, gente, da tag. Você passou necessidade quando criança? Gente, então, dificuldade eu posso dizer que sim, que todos nós já passamos quando criança, né? Mas necessidade de faltar alimento na mesa, faltar roupa de vestir, faltar as coisas, não, gente. Graças a Deus, não. Meu pai sempre trabalhou muito, sempre lutou muito, batalhou muito para pelo menos o necessário, gente. A gente sempre foi pobres, humilde, mas sempre o necessário, um arrozinho, feijãozinho, o básico, uma misturinha sempre teve em casa, roupinha para nós também, a gente ganhava bastante roupas, né? Porque lá em casa, como a gente era bastante criança, então sempre o pessoal doava roupa, sempre a gente ganhava. Então, gente, dificuldade sim, a gente já passou, mas necessidade, graças a Deus, não, gente. Então, vamos para a próxima pergunta. A sexta pergunta agora, gente. O que você mais amava comer quando criança? Gente, o que eu mais amava comer quando criança? Nossa, engraçado, vocês vão achar muito engraçado. Quando eu era criança, meu pai levantava cedo. Naquela época não existia esses embutidos que existem hoje, esses alimentos industrializados que as crianças comem, né? Por causa da correria, né, gente? Eu nem julgo as mães, né, família nenhuma, porque como a correria do dia a dia, né, as pessoas não têm tempo para estar cozinhando, para estar preparando os alimentos para as crianças em casa. Então, por isso que os pais optam mais hoje por estar comprando os alimentos mais industrializados, né? Mas na minha época não tinha isso, né? Não tinha muita opção assim. Então, o que meu pai fazia? Meu pai levantava cedo, gente. Todo dia era regra. Até os meus 20 anos sempre foi assim. Até eu casar, gente, porque eu casei com 22 anos, né? 22 não, eu tinha 21, eu ainda fazia 22. Então, até essa época que eu ainda morava na casa dos meus pais, sempre ele teve essa rotina. Ele levantava cedo e a primeira coisa que ele fazia era fazer um café, né? Ele fazia o cafezinho preto dele lá e depois, gente, ele colocava uma panela no fogo. E eu lembro como se fosse hoje, ele colocava arroz, feijão, ovo frito, fritava ovo, gente, mexia. Fazia naquela panela um mexidão, gente, dava uma panela cheia. Então lá em casa nunca teve isso de desperdício de alimento, do que sobrou da janta ou alguma coisa, vamos descartar. Não, meu pai sempre fazia um mexidão, gente, e esse era o meu alimento preferido. Eu gostava mais desse mexidão que o meu pai fazia do que comer uma bolacha ou comer um pão, né, alguma coisa. Naquela época, quando eu era criança, o pão, gente, de padaria, era aquele pão, vocês vão lembrar, era aquele pão grande assim, ó. Não era esses pãozinhos que tem hoje em dia, né, que vem o pão francês separadinho. Era um pão, gente, o pão era desse tamanho, um pão grande, chamava pão bengala. Então a gente, até as sacolinhas era engraçado, gente, se você ia no supermercado, as sacolinhas, não tinha essa sacolinha de plástico, era uma sacolinha de papel mesmo, né? Eles colocavam aqueles pão bengala assim e a gente trazia para casa. Então meu pai comprava também isso naquela época. Mas o que eu mais gostava de comer quando criança, gente, com certeza esse mexidão do meu pai, era um viradão. Esse viradão era arroz, feijão, ele ponhava farofa no meio, colocava ovo, cebola, misturava e esquentava aquilo, gente, ele colocava no prato e dividia para cada um dos filhos. Gente, eu comia aquilo que eu amava, então eu tenho saudades até hoje. Então esse era o meu alimento preferido quando eu era criança. Então, gente, vamos lá para a próxima perguntinha, né, da tag. Qual foi o seu primeiro brinquedo? Gente, eu não sei se eu lembro. Meu primeiro brinquedo foi uma boneca. Uma boneca, daquelas bonecas... como é que chama? Até esses dias eu lembrava o nome delas ainda, eu esqueci. Eram umas bonecas carecas, gente. Elas não tinham cabelo, tinha só um fiozinho de cabelo assim, ó. Então foi essa boneca, foi o meu primeiro brinquedo que eu tinha. Mas meu sonho sempre era, gente, era ganhar uma Barbie, né? Mas naquela época meus pais não tinham condição, a Barbie naquela época, gente, era muito cara. Então meu pai optou por me dar uma boneca, era uma boneca, daquelas bonecas grandona, né?
que tinha meia gordinha, acho um cabelinho assim, é só um fiozinho de cabelo. Então este foi o meu primeiro brinquedo, gente. Vamos para a próxima perguntinha aqui, é a 8ª pergunta, gente. Você já sofreu preconceito? Gente, não, eu nunca sofri preconceito, né? Que eu me lembro assim, eu me recordo, não. Graças a Deus, não, gente. Vamos para a 9ª pergunta agora. Você gostava do colégio aonde estudava? Gente, sim, o primeiro colégio onde eu fui, a primeira escola, o primeiro colégio onde eu estudava quando eu era criança, sim, gente, eu gosto, eu tenho recordação até hoje da minha primeira professora. Minha primeira professora, gente, eu lembro o nome dela até hoje, chamava Tereza. Então ela era um amor de pessoa, gente. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever, foi com essa professora. E sim, gente, eu amava ir para a escola, eu amava. Eu gostava muito da primeira escolinha que eu estudei. Suas notas eram boas? Gente, as minhas notas, sim, eram boas, né? Eu sempre fui, gente, primeira aluna, uma das primeiras, assim, não a primeira, mas sempre eu ficava entre uma das primeiras em geografia, em português, em inglês, gente, impressionante, né? Em inglês, era uma das minhas notas mais altas de todas as matérias, era em inglês. Em ciências também, eu sempre tirei muitas notas altas. A única matéria, gente, que eu não gostava, que eu não me identificava, e que quando tinha aquela aula, batia o sino, falava, nossa, agora vai ser aula de matemática, gente. Eu odiava a aula de matemática, eu não gostava, nunca gostei. Também foi a matéria que eu tinha as notas mais baixas. E até hoje, gente, é uma das matérias que eu menos gosto, né? É de matemática. Mas as minhas notas, sim, gente, eram boas. Tirando essa nota de matemática, sim, as outras eram muito boas. Então, gente, essas foram as perguntinhas aqui da tag. Eu gostei muito, gente, muito mesmo de participar dessa tag. Eu agradeço muito a minha amiga, a Maísa Aristides, por ter me convidado, por ter me marcado para vir responder essas perguntinhas, né, gente? Eu assisti o vídeo dela e eu gostei muito também, porque é através desses tipos de perguntinhas, de vídeos, de tag, né, gente, que a gente podemos nos conhecer um pouco melhor, falar um pouquinho sobre a gente, né? Então é sempre bom esse tipo de vídeo. Eu amei, eu adorei participar desse vídeo, tá bom? Muito obrigada, Maísa Aristides, por me proporcionar participar dessa tag. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouquinho melhor sobre mim, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Então, gente, lembrando que o link do canal da Maísa Aristides eu vou deixar aqui na minha descrição, tá bom? Então, vocês vão lá para estar conhecendo também o canal dela. É um canal que eu adoro acompanhar, é de rotina, de dona de casa, é de mãe, então é muito bom. O link vai ficar aqui na minha descrição, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês. E quem eu quero desafiar agora, gente, é um canal também que eu adoro estar acompanhando, que tem dicas muito boas, né? Que eu adoro estar vendo, estar assistindo, que é o canal da Luar Jaques, né? Então eu vou deixar esse desafio dessas 10 perguntinhas aqui agora para ela, porque é um canal que eu gosto, né? Que eu gosto de acompanhar, eu gosto de assistir, e também eu tenho certeza que ela vai responder bem essas perguntinhas e que vocês vão gostar, tá bom? Então, para ela que vai ser esse desafio. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu, particularmente, gente, amei participar desse desafio, dessas tags, dessas perguntinhas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, gente, eu peço para você aqui, antes de encerrar este vídeo, para que você se inscreva aqui no nosso canal. Deixe aquele like aqui também para estar me ajudando, né, na divulgação do vídeo aqui do canal. E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.